Josué 15, as heranças das 9 e meia tribos, a herança de Judá. Esta foi, portanto, a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Até o termo de Edom, o deserto de Zim, em direção ao sul, era a parte extrema da costa sul. E o seu limite sul era desde a margem do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e ele saía para o lado sul a Malé Acrabim, e passava até Zim, e subia no lado sul até Cades Barneia, e passava até Hezron, e subia até Adar, e dava a volta em Carca. Ele passava em direção a Asmon, e saía até o rio do Egito, e as saídas daquele termo ficavam junto ao mar. Este será o vosso termo meridional. E o limite leste era o Mar Salgado, até a extremidade do Jordão. E o seu limite na porção setentrional era desde a baía do mar na parte extrema do Jordão. E o limite subia até Bet-Hogla, e passava ao norte de Bet-Arabá. E o limite subia até a pedra de Boã, o filho de Ruben. E o limite subia em direção a Débir, desde o vale de Acor, e dali em direção norte, olhando para Gilgal, que está diante da subida de Adumim, que está no lado sul do rio, e o limite passava em direção às águas de Ensemes, e as suas saídas ficavam em En-Rogel. E o limite subia pelo vale do filho de Rinom até o lado sul do Jebuseu, que é Jerusalém, e o limite subia até o cume do monte que está entre o vale de Inom, em direção oeste, a qual fica na extremidade do vale dos gigantes, em direção norte. E o limite se estendia do cume do monte até a fonte da água de Neftoa, e subia até as cidades do monte Efron, e o limite se estendia até Baalá, que é Kiriat-Jearim. E o limite circundava desde Baalá, em direção oeste, até o monte Seir, e passava até o lado do monte Jearim, que é Quesalom, no lado norte, e descia até Bet-Semes, e passava adiante até Timna. E o limite saía para o lado de Ecrom em direção ao norte, e o limite se estendia até Siqueron, e passava até o monte Baalá, e saía até Jabnel, e as saídas do limite eram junto ao mar. E o limite oeste era o grande mar, e o seu limite. Este é o termo dos filhos de Judá ao seu redor, segundo as suas famílias. E a Calebe, o filho de Jefoné, ele deu uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o mandamento do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, o pai de Aнаque, a qual é a cidade de Hebrom. E Calebe expulsou de lá os 3 filhos de Aнаque, Sesai, Aimã e Talmai, os filhos de Aнаque. E ele subiu de lá até os habitantes de Debir. E o nome de Debir anteriormente era Kiriat-Sefer. E Calebe disse: aquele que ferir Kiriat-Sefer e a tomar, a ele darei a minha filha, Axa. E Otniel, o filho de Kenaz, o irmão de Calebe, tomou-a, e ele entregou-lhe a sua filha Axa por esposa. E sucedeu que, vindo ela até ele, ela o levou a pedir ao seu pai um campo, e ela desceu do seu jumento, e Calebe lhe disse: o que queres tu? Que respondeu: dá-me uma bênção, pois tu me destes uma terra meridional, dá-me também fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. E as cidades limítrofes da tribo dos filhos de Judá, em direção ao termo de Edom, ao sul eram Cabziel, e Éder, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Azor, e Itinã, e Zife, e Telém, e Bealote, e Azoradata, e Queriote Esron, que é Razor, Amã, e Sema, e Molada, e Azargada, e Esmon, e Bet-Palete, e Azar-Sual, e Berseba, e Biziotiá, Baalá, e In, e Ezen, e Eltolade, e Quesil, e Horma, e Ziclag, e Madimana, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e Aim, e Rimon. Todas as cidades com as suas aldeias são 29. E no vale, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, e Tapua, e Enã, Jarmute, e Adulão, Socó, e Azeca, e Saaraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades com as suas aldeias, Zenã, e Adasa, e Migdalgade, e Dileã, e Mispá, e Joctiel, Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Lamas, e Quitlis, e Gederote, Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá. 16 cidades com as suas aldeias, Libna, e Eter, e Azã, e Iftá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Azibe, e Maressa.
9 cidades com as suas aldeias. Ecrom, com as suas cidades e as suas aldeias. Desde Ecrom até ao mar, todas as que se situam próximas a Asdod, com as suas aldeias. Asdod com as suas cidades e aldeias. Gaza com as suas cidades e aldeias. Até o rio do Egito, e o grande mar, e o seu limite. E nos montes, Samir, e Jatir, e Socó, e Daná, e Kiriat-Sana, que é Debir, e Anabe, e Estemoa, e Anim, e Gozen, e Olom, e Gilo. 11 cidades com as suas aldeias, Arabe, e Dumá, e Ezã, e Janim, e Bet-Tapua, e Afeque, e Runta, e Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior. 9 cidades com as suas aldeias, Maom, Carmelo, e Zife, e Jutá, e Jezreel, e Jocdeão, e Zanoa, Caim, Gibeá, e Timna. 10 cidades com as suas aldeias, Halul, Bet-Zur, e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Eltecom. 6 cidades com as suas aldeias, Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá. 2 cidades com as suas aldeias, no deserto, Bet-Arabá, Midim, e Secaca, e Nibzã, e a cidade do Sal, e Engedi. 6 cidades com as suas aldeias. Quanto aos jebuseus, os habitantes de Jerusalém, os filhos de Judá não conseguiram expulsá-los, mas os jebuseus habitam com os filhos de Judá em Jerusalém até este dia.